Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 36 minutos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa madrugada para você que está acompanhando a programação 24 horas da Rádio Estarinho Santos, de Santos Litoral de São Paulo para todo o planeta. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência, continue conosco, hein? Participe aqui, enviando a sua participação para o Ponto a Ponto, se inscreva em nosso canal oficial Ponto a Ponto, que tem novidades, virá novidades aí, uma nova roupagem, em breve também a nossa audiência ainda mais qualificada com você, através de um novo sistema para você nos adicionar e estar conosco 24 horas com música, informação, prestação de serviços. Você tem muito jornalismo 24 horas conosco da Rádio Star News. E hoje, quarta-feira, né, mais uma edição do Ponto a Ponto, quarta-feira, 9 de agosto, hoje que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Por falar nisso, né, o último censo realizado no ano passado, que terminou esse ano, apontou um crescimento até considerável, né, da população não mais indígena, né, considerada uma população das primeiras a habitar o nosso território nacional, né? Mas hoje, como ainda existe a data, parabéns aos povos indígenas de todo o planeta. Hoje também é aniversário de um jornalista, que na verdade hoje é muito mais do que jornalista, é um astrólogo renomado em todo o país, nosso querido Jorge, aqui de Santos, conhecido em todo o país, né? Parabéns a ele. Eu prometi ao Jorge que não diria quantos anos ele faz, então não farei essa indelicadeza, mas muita saúde ao nosso querido Jorge. Parabéns, competente. Ele que diariamente aí, você que lê páginas do Jornal Tribuna, ouve algumas rádios aqui da região, você ouve a voz do Jorge trazendo aí as expectativas e as previsões do horóscopo para todos nós, todos os dias. Ele que é do signo da Virgínia. Bom dia, de Leão, é isso? Bom dia, de Leão. Como um bom leonino, é bravo homem, né? É bravo. É bravo. Mas um abraço especial. Deixa eu pegar o bom dia aqui também já. E olha, antes de dar bom dia para o nosso convidado, hoje reservado, nosso convidado especial aqui, me parece que a bruxa está solta, hein? Já por volta de 3h30 da manhã, operação da Polícia Federal. E agora, né, pela manhã, o ex-diretor da PRF foi preso em investigação sobre interferência nas eleições. Silvanei Vasquez é alvo de operação que apura bloqueios em estradas no dia do segundo turno para atrapalhar eleitores do atual presidente Lula. Bom dia, meu querido Fernando Wagner Chagas. Me parece, ou estaria eu equivocado, uma caça aos ex-parceiros do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Eu vou mais além, né? Está fechando o cerco. Tá aí um bom termo. Fechando o cerco. Bom dia, boa tarde, boa noite, Boa noite. Madrugada, Exato. a todos, em especial. Por exemplo, nosso querido Luiz Passos, nesse momento, já está almoçando. Ele está em Coimbra, em Portugal, nos acompanha pelo celular. E um verão. Eu diria que o Fernando Wagner Chagas estaria muito bem na Europa. Eu queria estar lá agora. Se bem que tem lugares que a temperatura chegou a 46 graus. 46 graus. Tem um amigo meu que foi para lá e disse que estava 40. Eu vi alguns lugares 46, um absurdo. A Itália, por exemplo, teve alguns pequenos locais que chegou a 46 graus. Nos Estados Unidos, por exemplo, teve urso invadindo residência para tomar banho de piscina. Mas o cerco está fechando. Está fechando o cerco mesmo. A gente vê claramente, né, que essas operações têm uma finalidade, além, é lógico, da própria investigação, de ver realmente o que é real e o que não é real relativo aos acontecimentos da eleição, para que, depois do julgamento, devido ao processo legal, se puna quem deva ser punido, mas há uma tendência de chegar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E cada vez mais, não só pela CPMI, duas até que estão ocorrendo, que mostram que por trás de tudo aquilo tinha uma articulação e um comando, né? Mas principalmente pelas investigações da Polícia Federal. A coisa cada vez chega mais perto do ex-presidente Jair Bolsonaro, embora ele ainda tenha uma proteção muito grande, mas muito grande. E, só me adiantando, e o grande perigo dele que eu vejo
internautas é o Mauro Cid. O Mauro Cid está sendo muito pressionado para fazer uma delação premiada, colaboração premiada, porque está afetando a imagem do Exército. Exato. Então, há um perigo muito grande do Mauro Cid ser o revelador dos verdadeiros fatos do que... De quem, né, se houve alguma trama, Isso. Se ele vai confirmar ou vai isentar, por exemplo, qualquer responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Seria importante, né, a sua participação, ou comprometer algumas outras pessoas, né, que a gente sabe que possam estar envolvidas nisso. Mas você tem razão, a pressão dos militares é muito forte. Inclusive ontem, até com a queda de um helicóptero que caiu no Nordeste em treinamento, com a morte de alguns militares, o clima era muito ruim. Nossa. E alguns militares até diziam que é hora e vez das Forças Armadas terem a sua imagem novamente limpa, né? Mas aí, Edu, que eu vejo, as Forças Armadas também têm responsabilidade. Não todos, uma parte entrou de cabeça no governo do Jair Bolsonaro e participaram e alimentaram, né, essa visão autoritária do ex-presidente. E eles contavam com toda a certeza, apesar das pesquisas, de tudo, que o Jair Bolsonaro venceria. Sim. Inclusive, a diferença foi 1,8. A vitória do ex-presidente Jair Bolsonaro ficou muito próxima de acontecer. Foi. Se for ali uma diferença pequena, o presidente Bolsonaro teria sido reeleito. Eu entendo que alguns artífices, né, apareceram de última hora para o atual presidente Lula e ajudaram. Eu vou citar um exemplo, por exemplo. A própria Simone Tebet foi influenciadora disso. Marina Silva. No Rio de Janeiro, né, nós tivemos a ministra atual do Turismo, né, que estava saindo, né? Isso, a ex-jogadora é do esporte. A Ana Moser era do esporte. Do esporte. Mas a Ana Moser também, alguns locais que o presidente não tinha uma penetração tão grande, por exemplo, no Rio de Janeiro. Isso. Era muito forte. Eduardo Paes, né? Eduardo Paes, então, que ajudaram demais. E o presidente Bolsonaro, por muito pouco, talvez alguns fatos aconteceram de última hora, e tiraram aí a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido reeleito. Mas me parece, inclusive, nesse contexto, antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo e mergulhar nos assuntos, inclusive falamos de calor agora, as coisas vão pensando aqui. Primeiro, bom dia para o Carlos Rubens de Amaral, do Guarujá. Ele diz que é vizinho do nosso querido Antônio Sanches, que também já mandou bom dia, e diz que o clima do Guarujá está gostoso, né? Friozinho, garoa pela manhã, mas o clima ainda segue quente, de muito medo. Segundo ele saiu ontem à noite para ir a um aniversário de um parente, e as ruas do Guarujá estão vazias, né? As pessoas estão amedrontadas. Ele ainda percebe movimentação da polícia e ele lamenta, eu vou fazer um abre aspas aqui, né? Boa parte da opinião pública ou da imprensa criticando a atitude da polícia, do qual ele diz aqui que fazem de má fé e conjugando verbos num tempo errado, né? E que é bom que a gente tenha preocupação. Mas ele diz o seguinte: aqui no Guarujá, infelizmente, estamos jogados à própria sorte. Onde está o nosso prefeito e onde estão os nossos vereadores? Olha, eu vou citar uma coisa para você, Antônio. Ano que vem é de eleição. A arma do eleitor é o voto. Do mesmo jeito que o eleitor põe, o eleitor tem que tirar. Mas nós falamos aqui também, né, que o ambiente em Brasília está esquentando, operação da Polícia Federal, mas olha também, falando em termos de clima, era da fervura global. Gráficos mostram oceanos com febre, recordes de calor e gelo derretendo todo agora. Julho foi registrado, eu até anotei aqui, para passar para os nossos ouvintes, eu fiquei pasmo ontem, né? Preste atenção, julho foi o mês mais quente registrado no mundo, apontam dados de estimativa, e que foi um mês que teve uma temperatura cerca de 1,5 graus fora do normal. Essa alta não era registrada entre 1850 a 1900. A última ocasião que havia sido registrado um calor desse. O aquecimento global é uma realidade. Sim. Não dá para negar. Não adianta dizer, não, é isso, é aquilo, é uma coincidência, não. Pelas suas próprias palavras, o aquecimento global está aí. E tem um ponto que muita gente discutiu, e nessa semana eu mesmo ouvi uma pessoa: a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia é o equilíbrio do mundo. Exato. Aquela floresta preservada que garante um clima, uma defesa
do clima em relação ao aquecimento global. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente não acredita que realmente a temperatura está aumentando. A Europa, que não está preparada para isso, está sentindo que o português e o italiano eles não estão preparados para esse calor, né? E os Estados Unidos, isso é uma prova que realmente nós temos que cuidar da natureza. E olha, para aqueles que não acreditam, antes do nosso intervalo, mergulharmos em muitos assuntos aqui do programa de hoje, desta quarta-feira, dados representativos. Preste atenção. O mundo antes nunca viveu tal situação. Vamos lá. Excesso de gás carbônico acumulado na atmosfera, recorde em todos os tempos. Uma sequência tão longa de recordes diários de calor em vários pontos do planeta, nós estamos agora há pouco. Oceanos estão febris, com recordes sucessivos de temperatura acima do comum, águas quentes demais, o que indica que estamos sofrendo um calor em excesso. Diminuição das extensões das camadas de gelo na Antártica e no Ártico, que causam grande preocupação com as cidades litorâneas em todo o planeta. E, para finalizar, o El Niño atípico, que vai deixar os mapas oceânicos ainda mais vermelhos, o que significa mais água e mais água quente. Então, a tendência é que nós tenhamos em cidades litorâneas em todo o planeta, né, temperaturas que vão ultrapassar nos próximos verões facilmente a casa dos 43, 44 graus, para não mais de 45, o que causa uma grande preocupação até com o clima em todo o planeta. E o derretimento das geleiras, a gente vê aqui em Santos mesmo. Eu tenho uma certa idade já, né? Eu sempre andei pela praia. Sim. Eu ia quase até os clubes, né? Tinha aqueles 4, 5... Exato. Hoje o mar tomou conta, né? Ali no aquário você já não anda mais, né? Ali no aquário a água já está avançando. E veja a altura ali que você tem do desnível de areia, ali perto do canal 5 com a praia. Isso. Um solapamento, né? Até seria bom a gente convidar o secretário de Meio Ambiente de Santos aqui para vir falar, né? Claro que eu acho que a característica de de Santos, é muito diferente da característica, porque São Vicente fez um mapeamento agora das suas praias 2 vezes. Eu não sei se Santos já fez ou vai fazer também. Mas tem muita gente aqui, até o pessoal lá de Itajaí, nosso querido Bento lá de Florianópolis, perguntando a situação das praias de Santos e do litoral. Nós não temos a mesma característica de Camboriú, por exemplo. Não. Camboriú é uma praia que tem uma profundidade muito grande logo de começo. Então, aquilo tira a terra, né? Tira a areia, para ser mais preciso, da praia. Então, aquele preenchimento que foi feito em Camboriú está sendo tirado pelo mar, natural. E aqui em Santos nós temos uma faixa de areia maior e, consequentemente, por exemplo, nós não temos tantas ondas fortes como temos em Camboriú e no sul do país. Mas é um assunto para um outro dia a gente comentar, que é tão importante também, né? Agora, um dos nossos temas importantes hoje, que daqui a pouco eu quero ver a participação aqui, inclusive, do nosso Fernando, mas antes mandando um abraço para a Cláudia Ribeiro, ela que é do Itaré, em São Vicente, parabenizando o programa e dizendo assim, quando é que virão os prêmios do programa? Estamos aí conversando com os nossos apoiadores, em breve teremos novidades e mais novidades da programação. Também o Otávio, lá de Cubatão, mandando um abraço para a gente aqui. Bom dia, nossa aqui da cidade de Cubatão. Abraço ao Marcelo Rocha, lá da M Rocha Contabilidade, também já de olho aí, mandando um bom dia para toda a nossa audiência. Mandando um abraço para o nosso amigo Antônio, né? O Toninho, lá da Vila Margarida, né? Lá da banca, dizendo o seguinte, bom dia, né? E dizendo o seguinte, quando é que teremos uma corporação da rota da Baixada Santista? Não sei, Toninho. Não faço a menor ideia. Depende do governo. Segundo informações, não há uma previsão para isso, mas a população da região da Baixada Santista precisa, né, disso. Agora, um dos nossos temas hoje, antes do nosso intervalo, nós temos várias notícias para comentar. Por exemplo, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa sugere jornada extra para guardas municipais, a exemplo do que acontece com a Polícia Militar, os policiais militares. O deputado não só citou, mas ele justificou a sua indicação, pois ele diz que o desempenho é importantíssimo das guardas municipais na segurança pública. Ele tem razão. Segurança municipal bem cuidada, bem tratada e armada tem efeito positivo e ajuda muito. A gente também vai comentar esse assunto. Mais um assunto que eu vou deixar aqui para a volta do intervalo, que eu quero saber a opinião do nosso querido Fernando Wagner Chagas. Um deles é o seguinte, Congresso Nacional ou os nossos, entre aspas, parlamentares, fazem uma pressão muito forte lá no Planalto, em cima do presidente Lula, tentando driblar de forma sutil o nosso ministro Fernando Haddad por um novo aumento. Aí você vai dizer, salário mínimo? Não. Por um novo aumento. Seria de uma renda mínima? Também não.
por um novo aumento do fundo eleitoral, o fundão, o famoso fundão. Nós vamos ao intervalo, nós vamos comentar muito sobre isso. E também nós vamos falar, já que eu falei de salário, a Patrícia, ela tinha perguntado por volta de 6h30, o programa começa, o Jornal Ponto a Ponto começa às 8h30, se é verdade o salário mínimo. Ô, Patrícia, você que é aí do Vale, né, do Paraíba, de Taubaté, é a Patrícia Lemos. Patrícia, segundo o presidente Lula, o novo salário mínimo para o próximo ano, né, para janeiro do ano que vem, mais ou menos a estimativa será de R$ 1.421. R$ 1.421. Podemos ter aquele famoso para mais, né? Não para menos, e sim para mais, a expectativa do tendência governo. até para mais. Vai na LDO, PLDO, né? O projeto de lei de direitos orçamentária vai nessa tendência. E depois vem a LOA, né? Projeto Sim. de lei orçamentária anual que determina realmente a tendência até ser maior. E me parece, depois também que era o Wagner, Fernando Wagner Chagas tem muito conhecimento aqui, tem uns ventos voando do Banco Central para Brasília que são interessantes, eu quero saber a tua opinião. Antigamente a gente só ouvia a palavra do presidente do Banco Central, o Campos Neto. Agora não. O Galípolo está falando, Isso. Nós temos outras pessoas falando. Eu até comecei a observar, eu até anotei aqui uma fala importante, porque o Diogo Guilhem, também, né, ou Guilhem, também do Banco Central, também falou ontem. E a gente vai comentar isso aqui no nosso programa, que é tão importante também, né? E é importante citar isso. E antes do nosso intervalo também, tem muita informação hoje. O governador Tarcísio de Freitas avalia perdoar multas aplicadas na pandemia. Aí eu até falei assim, bom, vamos conjugar os verbos para ver o tempo disso, né? E aí eu fui levantar o seguinte, sendo perdoadas as multas que foram aplicadas pelo governo do Estado de São Paulo durante a pandemia, vai beneficiar muitas pessoas que receberam essas multas. Dentre elas, quem surge como um dos maiores... especificamente... talvez seria até o número 1, né? Isso. Número 1. Seria o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que teve 7 infrações não pagas aplicadas durante a pandemia. Edu, nem vou tocar no que já foi muito debatida a questão da polícia militar. Mas 2 pontos. Um é esse. O Tarcísio, talvez por não conhecer o estado de São Paulo, o pensamento do paulista, ele tem cometido alguns deslizes. Um é perdoar essa multa que tem uma finalidade única. Você acha que não deveria ser perdoada? Não, de jeito, multa não se perdoa, aplica-se. E outro ponto que me deixou realmente assustado, espantado, você acabar com os livros da forma como ele está querendo e colocar todo o ensino... Tudo digital. Tudo digital. Eu falei isso aqui no programa. Eu até admito que se faça isso, mas a longo prazo. Mas eu dei um exemplo aqui, é claro que nós somos um grão de areia neste deserto, mas eu dei um exemplo para o governador e hoje, como as mídias sociais elas são muito rápidas, né, e a internet também, um dos países mais consideráveis em cultura e mais ricos do mundo chama-se Suécia. A Suécia, há 10 anos atrás, havia já adiantado isso. Sabe o que definiu a Suécia há um mês atrás? A impressão dos livros será novamente feita no país. Eles perceberam uma queda no conteúdo dos jovens, no aprendizado dos jovens e principalmente na versação do conhecimento. Isso, né? Perfeito. Não conseguem fazer uma boa redação. A Suécia, que tem uma base muito grande no ensino fundamental. Praticamente 100% de todas as pessoas alfabetizadas e com nível superior. O que precisaria? Vamos implantar o livro digital, no ensino digital? Uma opção. Isso, uma opção. E vamos pesquisar, manda uma equipe para a Suécia. A gente gasta tanto dinheiro, né? Exato. Manda uma. Por que a Suécia recuou? Exato. A Suécia. Vamos entender. Suécia, Dinamarca, Noruega são países. Finlândia são países. Os famosos países nórdicos. Eles são muito avançados na questão de educação por uma série de fatores, né? Deveria pesquisar antes, não do dia para a noite, nós estamos em agosto. E sem discutir com a opinião pública e principalmente com quem? Com quem trabalha com a educação. Com o magistério. Por falar nisso, o governador, que eu torço que acerte mais do que erre, porque errar faz parte do ser humano, mas o governador Tarcísio ele assumiu no dia 1º de janeiro com uma série de questões.
E ele já teve mudanças de posicionamento 37 vezes. Muda. Coisas que ele falou e teve que voltar atrás. Talvez seja a 38ª a questão do livro, que já me parece que ele vai ter que recuar. Mas, por exemplo, eu vou citar uma outra aqui. A gente quer ir para o intervalo para falar, mas tem muito na volta para comentar. Mas até lembrando para os nossos ouvintes aqui que o governador Tarcísio de Freitas vai encontrar uma outra situação. ETECs e FATECs da Baixada Santista devem se unir a outras FATECs e ETECs do Estado em greve por tempo indeterminado. E aí você vai me perguntar, Eduardo, por quê? Vou até responder para a Clara, lá de São Vicente, que havia perguntado também já ontem à noite, perguntou, Edu, sou professora, não tenho nada contra nenhum governador, mas acho que estão nos sacaneando, foi o termo da Clara, né? E por que essa paralisação? A paralisação se dá conta por falta de um reajuste salarial digno, segundo eles, melhoria de condições de trabalho e o próprio ambiente. E, nesse caso, estão aí funcionários docentes, auxiliares, parte administrativa, todo um conjunto de ações, não é apenas o professor, o que vai paralisar as ETECs e FATECs de toda a Baixada Santista. Na verdade, já está paralisando, o que é muito ruim para todos nós. Mas nós vamos comentar muito na volta a isso com o nosso Fernando Wagner Chagas, com a sua participação também às 8 horas e 57 minutos, mandando um abraço especial também, né, ao nosso querido César Morgado, em Bolton, na Inglaterra. Bom, na Inglaterra, nós estamos em 8h57, 9h57, 10h57, 11h57. Estamos aí por volta de 12h57, se eu não estiver equivocado, na região de Bolton, que é próximo a Manchester. Gente chique é outra coisa, né? E lá na Inglaterra também esquentou. Só que na Inglaterra também veio uma boa notícia, né, Virgínia? O Sir Paul McCartney confirmou, né? Vinha conversando, a gente falou aqui no programa com a sua estrutura, com a sua produção. Ele que está com 82 anos, 81 anos, talvez que seja a sua última grande tour internacional. E ele confirmou 5 shows no Brasil. Eu vou ver. 5 shows no Brasil. Olha, imperdível. E tinha uma dúvida em São Paulo, né? E sabe-se que a sua produção gostou demais dos shows que ele fez no Allianz Parque e gostaria de fazer o show lá. Até porque vai lembrar que tem uma placa no Allianz Parque, foi ele que inaugurou o estádio, né? Foi ele que inaugurou. Foi ele que inaugurou em 2014. 2014. O primeiro show, o primeiro evento do estádio foi o Paul McCartney. Na época, a empresa que construiu o estádio, a W Torre, o clube, e uma grande empresa que na época tocava a parte estrutural lá dos eventos, estava entre Paul McCartney, U2 e Rolling Stones. E fez uma pesquisa. E aí quem ganhou na pesquisa foi o Paul McCartney. Ganhou por uma diferença pequena dos Rolling Stones e uma diferença um pouco maior do U2. E foi fantástico, foram 2 shows maravilhosos de Sir. Não, eu acredito que ele vai ter que repensar no calendário aí, né? Por falar nisso, né? David Gilmour, um dos membros astros do Pink Floyd, os ingressos para o show do Allianz Parque foram todos esgotados. Não tem mais ingressos para o David Gilmour, que é em novembro. Acho que, se não me falha a memória, dia 12 de novembro, David Gilmour do Pink Floyd, que traz aí grande confusão em relação a isso também, né? Mas... Então tem muitos jurásicos, então. David Gilmour. Tem muita gente antiga aí fazendo show. Como disse o próprio Mick Jagger, recentemente completou aniversário, né? Ele falou que os velhinhos ainda estão incomodando. Ainda estão incomodando. Não, e fizeram história, né? Pink Floyd, Led Zeppelin, né? The Purple. The Purple. Você quer ver um outro Jurássico que gostaria de fazer uma turnê e não está podendo? O Ozzy Osbourne. Quem não lembra de Ozzy Osbourne no Black Sabbath? E ele largou o Black Sabbath e continuou fazendo sucesso, mas ele tem um problema sério de coluna e ele acabou cancelando 13 shows que aconteciam pela Europa, né? Ele que há alguns anos atrás esteve no próprio Allianz Parque, um show de 3 horas, e quem foi disse que foi maravilhoso. Então, os nossos dinossauros seguem trabalhando muito bem, tem um com qualidade. Que eu sou fanático, mas também está numa situação bastante complicada de saúde, é o Phil Collins. Phil Collins, às 9 horas, diria que é um dos maiores astros da música mundial, um inglês capaz demais, né? Mas ele teve o hiato da carreira por 10 anos, por conta da bebida, né? E, infelizmente, não vive uma situação de saúde muito boa. Uma pena. Um grande astro pelo Genesis, como vocalista, baterista. E depois em carreira solo, né? Fantástico. Ele que, recentemente, ele deixou lá um documento, ele tem vários filhos, mas deixou parte do seu patrimônio e deixou
assim, um comando da parte musical dele para a sua filha, a Lily Collins, né? Que é uma atriz já famosa, né? Faz vários filmes. Não E sabia, a sua filha é muito famosa aí no meio do cinema, né? De séries também. E a sua filha vai ficar com a batuta para comandar os aspectos empresariais do Phil Collins. Tem um ponto interessante, eu sou roqueiro, né, dessa época, 70, década de 70, esses grupos ingleses, mas eu gostava muito, e eu vejo que ele é injustiçado. O Santana. Eu era Mexicano. fanático pelo Santana. Carlos Santana. Carlos Santana, mas ele não conseguiu a dimensão dos outros. E é um guitarrista que fantástico, muito fantástico. bom. Mas ele não. Do mesmo nível, se não até maior que o próprio Eric Clapton, que tem muito mais cartaz que ele. Isso, eu sou muito mais. O Santana Também. do Clapton. O estilo do Santana me agrada mais do que Eric Clapton. Não sei se é por causa do jeito latino dele, ele é mexicano. Eu acho que acho não, eu não gosto do acho. Eu entendo que o Santana é muito mais eclético. Muito. E o Santana, ele pinça jovens talentos e muita gente Isso. compõe músicas, compõe arranjos e vamos lá, vem comigo, grava. E normalmente é sucesso. Normalmente é sucesso. Tudo que o Santana produz é sucesso. Muito bem lembrado pelo nosso querido Fernando Wagner Chagas, né? Que está aqui conosco no programa nesta quarta-feira, às 9h02. Vamos ao intervalo. Só lembrando, né? Nós temos o apoio no programa aqui. Oferecimento importante da M Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Você que é empresário em toda a parte aí do Brasil, né? A M Muniz Logística é uma empresa genuinamente santista, está aqui na minha frente, está também com você no monitor todos os dias, 24 horas com a gente, da Rádio Star News, com o seu institucional também, né? E se você quer importar e exportar, não perca tempo não. Faça o contato com a M Muniz Logística pelo emunizlogistica.com.br, acesse aquele QR Code, você tem uma equipe pronta para você. Tributos, o melhor valor que você vai pagar pelo frete, a melhor forma, como você deve fazer a sua carga, onde você vai levar, onde você quer trazer, se é uma importação, se é uma exportação. Em Santos, se você quiser falar com um profissional, pode ser pelo telefone 13, né? Se você estiver fora do Brasil, nós temos audiência, graças a Deus, fora do Brasil, é o mais 55 13 469 8686. Lembrando, né? O comercial da M Muniz é o comercial@mmuniz, tá? Tem o tracinho, não é o underline, é o tracinho, log.com.br. É Muniz Logística. Também saudar aqui a Forte Vistorias Automotivas, está nos devendo uma visita para falar desse segmento, é o Tiago Rodrigues. Vou convidar o Tiagão de novo, Tiago, para participar com a gente, ele que é o CEO da Forte Vitorias, que tem 5 endereços: Joaquim Távora 141 na Vila Matias, em Santos, Antônio Emerick 230 na Vila Valença, em São Vicente, Ademar de Barros 2765 no Santa Rosa, no Guarujá, Roberto Almeida Vinhas 935 na Guilhermina, na Praia Grande, e tem Mogi das Cruzes, né, a unidade Mogi, Francisco Rodrigues Filho 149 na Vila Mogilar. Lá você tem atendimento para toda a grande São Paulo, da Forte Vistorias Automotivas. E antes do intervalo, mando um abraço também para o nosso querido Roberto Barroso, que no último domingo estava lá a Eng Plus, um dos patrocinadores do almoço da Casa da Visão, e daqui a pouco eu vou falar da ajuda, né, que as pessoas podem dar para o Nunex, onde nós tivemos a visita do Emerson de Evaristo. A gente vai falar de um evento que acontece no próximo dia 27, mas antes eu vou dar a dica aqui da Eng Plus, que é o residencial Mykonos, na Ricardo Pinto 63, um lindo edifício aqui, um condomínio maravilhoso. Você daqui a pouco vai ver o comercial na nossa tela aqui, durante a nossa programação do Ponto a Ponto. Está terminando em algumas unidades apenas por finalizar, então não perca tempo, faça a aquisição acessando a engplus.com/Mykonos. Morar bem em Santos, na Ricardo Pinto, próximo de tudo. Também temos mais um lançamento, esse vai demorar um pouquinho mais, começou no final do ano passado, é o residencial Ilha de Malta, no Canal 5, quase na praia, meu querido Fernando, quase na praia. Esse é um condomínio maravilhoso, com plantas de 88 e também 116 metros quadrados. Acesse engplus.com/Malta e você vai ter essa vista aqui, viu, Fernando? Linda. Área de lazer, você vê Santos, São Vicente, Guarujá e o oceano lá no fundo. E um local privilegiado, né? Lembrando que também o Mykonos tem essa vista, porque é até mais alto. Esse terá 26 andares e o Mykonos tem 32 andares, maravilhoso. Agora, você que é estudante, está vindo morar em Santos, ainda está adquirindo aí, o seu emprego está começando, você fala assim: Edu, eu queria investir algo assim, em torno de uns 370, 380. Primeiro imóvel. Primeiro imóvel. Ou para investir, já tem o seu imóvel aí fora, quer investir. Esse aqui é o residencial Piazza Torino, na faixa de 330 mil, você começa a adquirir uma unidade aqui em Santos, o Piazza Torino, que é um condomínio
lindíssimo, um prédio com toda a capacidade que você vai encontrar numa área diferenciada de Santos aqui, ó, Afonso Pena com a Conselheiro João Alfredo, perto de tudo, né? Perto de tudo, você vai ter fácil acesso para as praias, para o porto, para o Gonzaga, transporte fácil. Transporte fácil e mais, né? Muita facilidade para você morar nesse condomínio que vai ser entregue prontinho. Você só vai montar a tua unidade do jeito que você quer, mas com 3 espaços de lazer de conveniência. Piscina com um raio de 25 metros, com work, salão de festas, quiosques, cantina mamãe, pista de Cooper, espaço gourmet, salão de jogos, academia, pet place, piscina infantil, playground, tem tanta coisa. E olha, dá uma entrada, combina com eles. Você vai esperar 34 meses ou 35 que termina a obra para voltar a pagar. Então, você pode trabalhar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro e retoma o pagamento para morar muito bem. Essa é a grande vantagem, né? Essa é uma grande... Além do custo, deve ser muito bom. E o local é muito bom, Exato. Supermercado, farmácia, escola, transporte. E Afonso Pena é uma avenida que dá acesso a tudo em Santos. Isso. Você tem, se você pegar Afonso Pena de lá para a esquerda, você vai para a ponta da praia. Isso. Vai para o Guarujá se quiser. Quer ir para o José Menino? Só seguir reto. Segue direto, pega depois a Francisco Glicério e vai direto, está no José Menino. Quer ir para o centro? Corta ali por dentro, vai para o centro. Quer ir para São Vicente? Também vai para São Vicente. Então, a facilidade está na sua mão. Eu vou um rápido intervalo, Virgínia, aqui no nosso Ponto a Ponto, Rádio Star News. Obrigado, hein? O pessoal está crescendo muito a nossa audiência e tem novidades. A partir do dia 12, né, Virgínia? A gente vai ter uma novidade bacana para acessar também mais um canal de acesso da Rádio Star News. E eu quero agradecer demais a nossa audiência só subindo. Temos apenas 6 meses, somos novinhos, em meio a gigantes da comunicação, né? Deixa eu mandar um abraço também, né, Virgínia? Me respondeu bem, né? Mandar um abraço para meu querido Ivanor Batista, competente arquiteto em São Paulo, também comunicador, narrador de futebol, São Paulino doente, está aí preocupado com São Paulo que está inchando a folha de pagamento, hein? Rames Rodrigues, Lucas Moura, já tá... E o Pato, hein? O Pato joga. Voltou o Pato? Voltou. Eu nem sabia. São Paulo está com o Pato, com o Lucas Moura, com o Rames Rodrigues. Esse eu gosto, o Rames Rodrigues. Se bem que o Rames Rodrigues, o pessoal lembra dele em 2014. É. Quase 10 anos para cá. Será que é o mesmo? O nome é, mas não sei se a bola é. Mas nós vamos ao intervalo e voltamos já para falar muito sobre as informações do dia. Vamos ficar de olho nessa operação da Polícia Federal, né? E muita gente já de olho aqui também, né? E mandar um abraço para o Henrique Rodrigues, que está mandando um abraço aqui. Ô Henrique, você, se eu não estiver errado, você é da região de Campinas, e você mandou uma pergunta em relação aqui a Parque Industrial da região. Nós não temos Parque Industrial da região, exceção feita a Cubatão, né, Fernando? Isso. Poderíamos ter na área continental de São Vicente, ou em Santos, se fosse possível. Mas ali é uma questão também ambiental, né? Tem que ser uma indústria limpa. Exatamente, não poluente. Não poluente, né? A Baixada Santista é mais prestadora de serviço, Exato. né? E as duas grandes atividades, a atividade portuária e a construção civil. Exato. E o meio da logística também, que é tão importante. Também, é. E passando para os nossos ouvintes aqui, então. E, Virgínia, vamos ao nosso primeiro intervalo, e na volta mais do nosso ponto a ponto. Eu acho que durante até intervalo o pessoal vai ver, porque o pessoal fala do Emó legal, eu fico vendo vocês aí no intervalo, né? Tem gente que bota uma faixa lá, um negócio feio. Não quero para olhar a gente aqui, não tem. Enquanto a gente vai intervalo, eu vou tomar um outro café. Isso, participações, né? Diga lá. Cacai Tudes, bom dia a todos. Dininha Couto, bom dia, amigos. Ayrton Cláudio Ribeiro, bom dia a todos. Parabéns pelo programa e pelo convidado. O Chagas é craque. Abraços a todos. Cacaio da Tudes, comerciante do Centro de São Vicente, uma loja Tudes. Cacaio, reserva um dia para participar com a gente. Vamos falar desse comércio de São Vicente, o que São Vicente precisa avançar. Vamos cobrar das autoridades, vamos ajudar as autoridades. Venha participar com a gente aqui. A Dininha está lá em São Bernardo do Campo, deve estar um frio em São Bernardo. Manda um abraço aqui, ela falou, manda um abraço para o Rogério Perim, manda um programa para o Rogério Perim lá, grande empresário. O Rogério também está devendo uma visita aqui com a gente, aqui para participar, empresário lá da área área automobilística de São Bernardo, São Bernardo é uma cidade riquíssima, né? Cidade que tem grandes empresas e vai crescendo muito, né? A gente vai ao intervalo, eu vou tomar aquele café, viu, gente? Mas a Márcia, né, que adora o Paulo Costa, ela está louca para vir aqui participar de um dia para tomar um café. Já está convidada para participar e tomar o nosso café também, né? E participar com a gente aqui. Vamos ao intervalo e voltamos já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino.
3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Estamos de volta aqui com o nosso programa Ponto a Ponto pela Rádio Star News Santos, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso canal. Se inscreva no canal oficial Ponto a Ponto, é muito fácil, perdão. E aí você participa do nosso chat, você participa pelo nosso Facebook, pelo nosso WhatsApp. Por falar nisso, né, Virgínia? Tem gente pedindo para mim repetir o WhatsApp da rádio. Tem novidades também para o WhatsApp, em breve vocês vão saber, mas o WhatsApp da rádio é o 13 99805 8709. Vou repetir, hein? 13 998058709. Deixa eu mandar um abraço especial ao Sérgio Oliveira. Lembra do Sérgio Oliveira? Do Grupo Tribuna? Lembro. Ele está na Bahia. Ele mandou um abraço para a gente aqui. E mandou um abraço para o pessoal da rádio Vox FM, lá da Bahia. Eles que querem fazer até uma parceria com a Rádio Star News para transmissão de jogos do Santos. Quem sabe mais à frente a gente tem essa ideia aí, né, de ter mais esportes e transmissões. É um passo maior dentro da complexidade técnica da rádio. E dá sorte para o Santos, né? Está precisando. Eu, modéstia parte falando, passei quase 3 anos no Santos, lá narrando os jogos do Santos. Eu acho que eu dei mais sorte do que azar para o Santos, né?
Inclusive, eu sempre ressalto aqui a competência do Fabiano Fará, que acreditou no meu trabalho, e nós acreditamos também nas sereias. E você lembra, né, Virgínia? As sereias tiveram talvez um dos melhores momentos, quando nós estávamos naquela época, e nós enchíamos a Vila Belmiro com a torcida do Santos apoiando as sereias, né? Veja que agora as sereias não estão tão bem. A seleção tamanhaca, infelizmente, não foi bem no Mundial, né? E acho que a Pia e o Tite podiam trabalhar juntos, porque não deram samba nem um lado nem o outro, né? Mas eu tenho um recado importante para você, né? Deixa eu até mandar um abraço, né, para a vice-prefeita de Santos, Renata Bravo, que domingo eu a encontrei. Ela falou: Edu, reforça lá, né, o trabalho do nosso trabalho, o trabalho da Aldre, trabalho importante, né, que a prefeitura de Santos precisa, né, solucionar. Ontem eu vi algumas pessoas na rua, e tem gente que é teimosa, mas pessoas em situação de rua. A Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Não dê dinheiro a pessoas em situação de rua de forma alguma. Como fazer, Edu? Faça a sua parte. Ligue 153. Dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas e tentar iniciar o quê? Um trabalho de reintegração delas à sociedade, que é o melhor caminho. O município oferece abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, vai pegar ali a parte documental, vai refazer os documentos dela, vai ajudar, e o recâmbio, a volta, de repente, para a sua região de origem. E a autonomia dessas pessoas, que é o principal também para que elas voltem à sociedade. Lembre-se, por trás de cada pessoa em situação de rua, existe uma história. Com a união do poder público e a nossa união da população, nós podemos fazer com que essas histórias tenham o quê? Um final feliz. Então, lembre-se, viu um morador de rua, observou, não dá esmola, porque esse dinheiro vai para o tráfico, vai para as drogas. Então, ligue 153 e aí sim você vai ajudar esse morador em situação de rua, que é tão importante. Ele recuperar a cidadania. Exato. Que é tão importante recuperar essa cidadania para as pessoas que estão passando um mau motivo. Agora, deixa eu dar uma outra dica aqui também, Fernando, você que é um roqueiro inveterado, vou te dar uma dica importante para o pessoal da Baixada. Mandar um abraço para o Evaristo, para o Emerson, caras muito bacanas, estiveram ontem aqui, atuam na área de containers reefer, né? São os containers, inclusive eu ganhei um container reefer aqui. Bonitos, bonitos mesmo. O container do Muniz fez que muita gente tivesse ideia, ó. Tá aqui, ó, da Refibras, né? Dado pelo Emerson, nós ganhamos. O Evaristo falou que vai mandar um da Real Reefer, que ele não me deu também, né? Mas olha, vai acontecer o Master Rock 2. O que é o Master Rock 2? É um evento beneficente do Nurex, que é uma entidade assistencial que cuida de pessoas, crianças, adolescentes e adultos com problemas como autismo, né? E uma série de situações para isso, né? No dia 27 agora de agosto, da 13h às 18h, show imperdível. E o show, sabe quem é? É com o Tom Cremon e com Bira Aguiar. O Tom Cremon é um cantor roqueiro que tem uma banda em São Paulo. Ele veio no meu programa de televisão algumas vezes, quando estava eu na Santa Cecília TV, até mandar um abraço a toda a família Teixeira, que sempre nos abraçou, a TV Santa Cecília, que foi sempre um berço de revelação de talentos. Vou dar um exemplo. Nosso querido William Tavares. William. Surgiu aqui na Santa Cecília. Na Santa Cecília. Está hoje na ESPN, grande figura. Nossa. Você que encontra ele, encontro dá um toque muito nele na hora que ele estiver na Baixada Santista, para participar com a gente aqui. Vem junto, vamos trazer ele. Ele só volta agora em dezembro. Mas só em dezembro? Só em dezembro. Mas eu já vou combinar com ele. Eu tinha o contato dele, mas quando você perde o telefone, eu quebro o telefone, você perde os contatos, perdi o contato. Mas depois eu te passo. Passa para gente. O William é uma grande figura. Nossa, um dos grandes amigos. Grande profissional, se deu muito bem no esportes em São Paulo, era meu ouvinte na época de CBN, acompanhava o nosso programa. Então, olha, um abraço, William Tavares. Agora, William, só para... É importante falar isso. O William, ele é tão parceiro, que quando a minha mãe faleceu, ele saiu do programa em São Paulo e desceu imediatamente para dar um abraço. Nossa, olha aí, ó. Desceu e subiu. Mas isso é berço. Eu conheci a mãe do William, conheci a irmã dele, que é lá na TV. O pai não conhece. Mas gente de muita educação, de berço. E ele, claro, de boa índole, bom menino, né? Então, um abraço para o nosso William Tavares. Vamos trazer o William aqui. Vamos trazer o William. E ele trabalha com outro profissional que nós trabalhamos juntos aqui, que eu trabalhei. Cleidi Oliveira. Cledimel de Oliveira. Nosso Cledimel, grande narrador esportivo. Aprendi muito em termos de narração com o Cledi. Está lá também na ESPN. Mas, olha... Voltando a falar do Nurex, hein? Master Rock 2, o evento será dia 27 de agosto, das 13 às 18, no Auto Center Imigrantes, ali na Francisco Glicério 405. Então, quer adquirir ingresso, Virgínia? Como é que faz para adquirir o ingresso do Nurex? Tem aí o contato do Nurex para adquirir o ingresso ou não? Não.
Deixa eu ver se aqui aparece aqui para a gente mostrar aqui, ó. O ingresso é praticamente de graça, porque é R$ 110 com direito a show, a alimentação, a bebida, a diversão e tudo que terá lá. R$ 110 para ajudar o Nurex, que ajuda salgados gourmet, vai ter doce, hambúrguer artesanal, mas muito legal mesmo para ajudar um... Isso. Aqui eu não tenho o contato para adquirir ingresso, mas, por exemplo, tem ingresso no Auto Center Imigrantes, lá com o Paulinho, na Francisco Grisselli 405, mas vou pegar depois com o Evaristo os outros pontos de contato para adquirir aqui, ó. Está aqui, ó, na minha mão aqui, ó. Vou até aumentar mais aqui. Depois, se a Virgínia a gente conseguir colocar esses dias aqui, ó. Master Rock, ó. Está aqui, ó. Imperdível. Se a agenda me permitir, as coisas que a gente faz aqui de família, tudo, mas irei lá para prestigiar o Nurex, prestigiar o Evaristo, o Emerson e o meu querido Tom Cremon. Tom Cremon, que você viu o vídeo. Ele cantou a música Crying, do Aerosmith, no programa que a Xuxa apresentava na TV Record. E os jurados ficaram com o queixo caído pela interpretação. Ele que tem uma paixão pela banda The Cult, né? E ele me presenteou com um CD do The Cult, muito legal. Um abraço a todos aí. Bom, às 9h22, meu querido Fernando Wagner Chagas, essa pressão que os nossos congressistas, os nossos deputados estão fazendo sobre o presidente Lula, estão tentando dar uma driblada no Fernando Haddad, cabe nesse momento novo aumento do fundo parlamentar, do fundão aí, o fundo eleitoral? Ô, Fernando. No momento não cabe, porém, nós temos uma situação bastante complicada. Ontem nós estávamos até discutindo isso. O presidente Lula foi eleito, com uma pequena diferença, mas foi eleito. Foi um candidato e é um presidente progressista. Porém, nós temos um Congresso conservador, em alguns pontos extremamente conservador. Para o presidente Lula governar, ele tem que fazer algumas concessões. Uma dessas foi um absurdo agora, na semana passada, o ozonioterapia, né? Então, ele está muito refém para conseguir governar, ele está muito refém desse Congresso conservador, especialmente do Centrão. Se você for extremamente técnico e ver os recursos orçamentários, você vê que não tem espaço para aumentar esse fundo. Sim. Mas, Edu, é inevitável. Esse embate, se tiver, que o Haddad está sendo muito habilidoso, mas se tiver esse embate entre, principalmente, o Centrão e o Haddad, a tendência do presidente Lula compor com o Centrão e também compor com o Haddad e aumentar. Talvez não seja o pedido que os políticos estão pedindo do fundo eleitoral e do fundo partidário, e especificamente do fundo eleitoral para o ano que vem, né? Sim. Mas, num determinado momento, eu não vejo condições de negar um aumento para esse fundo, infelizmente, né? Nesse momento que a gente tem que diminuir as despesas públicas, inclusive é uma exigência do próprio Congresso, especialmente do Arthur Lira, mas, por outro lado, eles querem mais recursos para fazer campanha eleitoral dos municípios, e são muitos municípios, né? A importância dos municípios para a eleição presidencial nós estamos em 2023, 2026, né? Os municípios têm uma importância muito grande, então é inevitável, num determinado momento, o Haddad vai, se entrar nessa briga, ele vai perder essa briga. Talvez não totalmente, mas vai perder vai ter que ceder parte do orçamento para esse fundo eleitoral. É uma pressão muito grande. Muito grande. É uma pressão muito forte. A gente percebe, inclusive, ano que vem nós teremos eleições municipais. Fundamentais para a eleição de presidente em 2026. Exato. E aí já há um jogo das pedras, porque muitos dos parlamentares, muitos dos deputados, auxiliam na eleição de prefeitos, de regiões que são as suas, e já de olho também na eleição depois, base eleitoral, 2 anos, governo do Estado, governo federal. Porque esse mandato do presidente Lula me parece o seguinte, me parece que vai voar, que vai ser muito rápido. Vai voar. E uma coisa que eu queria, antes de passar por outros assuntos também, é porque a gente tem aqui essa questão toda que envolve o presidente, mas me parece que em alguns momentos, Fernando, o presidente Lula, me parece que ele está no primeiro mandato. Me parece que ele não percebeu, em alguns aspectos, que as coisas mudaram muito. Né? Teve o primeiro mandato dele, que a gente lembra, né? Que veio com um crescimento, né? Da sua aprovação. Depois ele teve o seu segundo mandato.
E aí o país vinha até num certo bom momento, a gente não pode esconder, tivemos um boom imobiliário, um boom de empresas, muita gente se arriscou. O mundo estava bem, Exato, né? As financeiramente e a economia mundial mundial girava bem. Tivemos aí a passagem para o governo Dilma, que aí não houve-se bem. Tivemos um problema sério. O grande problema do governo do PT foi a Dilma, quando ela mexeu na economia, a nova matriz macroeconômica. Gerou todo aquele descontentamento da classe política, né? O descontentamento da população em geral, né? O erro foi ali, a nova matriz macroeconômica e também a inabilidade da Dilma, né? A Dilma politicamente ela foi muito inábil. Aí as consequências nós todos sabemos. E ao contrário, ela era uma pessoa honesta. É uma pessoa honesta. Só que ela não soube fazer a governabilidade do Brasil, ao contrário do Lula, né? O Lula ele foi muito bem nos 2 mandatos, teve até o mensalão, se lembra? Mesmo com o mensalão, a economia bombava, ele foi reeleito, né? É o que o James Carville falou, né? A economia estúpida, né? O assessor do Clinton, né? Agora, o Lula ele está tendo realmente dificuldade de entender esse momento político. Ele é muito habilidoso, ele é bom de diálogo, né? Ele no diálogo ele convence. Não faltam algumas peças, como ele teve em governos anteriores, que ele tinha 4 ou 5 nomes? Basicamente. E tem um outro lado. Quando um Zé Dirceu, não estou dizendo se foi bom ou se foi ruim, quando um Zé Dirceu, um Genuíno, um Berzoini e tantos outros falavam na época com o presidente Lula, o Lula ouvia, estavam no mesmo nível. O Zé Dirceu e o Lula estavam no mesmo nível. O Lula era presidente, mas ele ouvia, e o José Dirceu tinha condições de peitar o Lula. Hoje, isso não tem nenhum que tenha a estatura desses que já não estão mais na política, de chegar no Lula e o Lula ouvir. O Lula, ele não, muitas vezes parece que ele não ouve, não ouve nem os assessores de imprensa. Você acredita, Fernando, nesse fato? Inclusive, daqui a pouco, até o Cássio Giannini, ele que é de Santos, ele é do bairro do Embaré, ele pergunta sobre a questão do... eu até passei essa notícia, Cássio, não como você está descrevendo aqui, eu não vou ler o teu texto, mas ele cita para o Fernando, está pedindo o Cássio para você comentar, a respeito que o governo vai ter que rever a meta fiscal. E o Cássio está perguntando sobre a meta fiscal de 2024, portanto, ano que vem. Segundo o Cássio, que ele mandou um texto aqui, é um texto muito grande, é do jornal Globo. Eu não vou poder replicar, mas eu já tinha pensado aqui, viu, Cássio? E o Fernando Chagas vai comentar. Que o governo vai ter que rever a meta fiscal de 2024. Segundo o relator da lei orçamentária, o PT, inclusive, tem que abrir mão, né? De taxar riscos, né? Diz o Zeca Dirceu, após reunião com o Fernando Haddad. Ele citou que se não for revista essa meta, o Haddad vai ter problemas e o governo vai ter também. E ainda acrescentou também, e o Cássio aqui, Cássio, não sei se você é economista, você pensou uns temas aqui importantes e também está aqui na minha pauta, aqui em relação ao Tesouro. Segundo você, Cássio, você fez um levantamento e você cita aqui do Tesouro, né? E eu não tenho esse levantamento como você colocou, mas eu levanto aqui que o Tesouro aponta gastos com precatórios para até 2027 superior a BPC e o seguro-desemprego, entre 7 e 10 bilhões de reais. Essa é uma bomba fiscal. Exato, e o Cássio está colocando isso aqui. O grande problema no futuro é 2027 ou 2026. Ele disse que pode até inviabilizar uma possível pretensão do governo de uma reeleição. Com certeza. A maior bomba mesmo, bomba fiscal, é os precatórios. E como resolver? Só tem um meio. Prorrogar o pagamento dos precatórios. Empurrar para frente. Empurrar para frente. Se não empurrar para frente, inviabiliza o 2027. É um comprometimento até 2027. Em 2027, porque houve aqui uma PEC, né, projeto de emenda constitucional para adiar o pagamento dos precatórios, que foi inconstitucional, mas foi uma maneira de ter recursos, salvar recursos orçamentários para a reeleição do Bolsonaro. Sim. Empurrou isso aí para 2027. Em 2027, se for pagar esses precatórios, não tem, vai faltar dinheiro para a educação, para a saúde, assistência social. Essa chiadeira, Fernando,
você está falando de precatório, a gente está falando de questão de recursos. Por exemplo, ontem, o Aloysio Mercadante criou eu acho que ele, num sentido não negativo, e sim positivo, ele se manifestou dizendo o seguinte, que o BNDES, do qual ele é o presidente, está prevendo 50 bilhões, né, em contratos para infraestrutura em vários pontos do país, que é necessário. O Brasil precisa de uma reestruturação da nossa infraestrutura. E anunciou desembolsos de 17,5 bilhões de reais para 2 setores fundamentais, que são saneamento básico e mobilidade. Isso. Mobilidade. E algumas pessoas não gostaram em Brasília desse anúncio dele, né? Mas o BNDES tem recursos. Eu ia citar. O BNDES ele tem o seu caixa. Tem o seu caixa. E está cheio. Está cheio. Então, são coisas diferentes. Existem alguns parlamentares, seria bom que você explicasse, eu vou até aprender aqui, prestar atenção, mas o BNDES não depende fundamentalmente do caixa do governo. Ele tem o seu próprio caixa e ele tem condições e vai investir em infraestrutura. Então, esses 50 bilhões que o Haddad falou, que o Mercadante falou, ele tem. Tem, e dá retorno. Dá retorno para a economia brasileira a longo prazo. Saneamento básico é fundamental. E mobilidade urbana. E mobilidade urbana. São dois, nesse ponto eu concordo com o Mercadante. Então, tem um próprio caixa. Outra coisa, o que vai causar o déficit público, e que o ouvinte, o internauta falou, o Cássio, são os recursos do Tesouro Nacional. Ali sim. Se lembra quando nós falamos do arcabouço fiscal, que eu disse que era regime fiscal, que seria praticamente impossível cumprir aquelas metas, eram muito otimistas, porque nós dependeríamos de receitas, e receitas incertas, e elas não se realizariam. Aí o que tem que fazer? Tem que mexer nas metas fiscais. Mas foi naquele momento o Haddad ele tinha que mostrar para o mercado que eles estavam com uma rigidez orçamentária, uma rigidez fiscal, mas dependia de receitas incertas que provavelmente não virão, e não tem jeito. Inevitável, fundo eleitoral, inevitável, rever as metas, inevitável. É também a questão dos precatórios. Precatórios porque o que é precatório, o que é? É uma dívida que passou por todas as instâncias, coisa julgada que o governo deveria pagar. Julgou, não tem como voltar. Tem que pagar, tem que entrar no orçamento até o meio do ano, entrar na LDO, entrar na LOA e pagar. O que fez o Guedes para conseguir recursos para a reeleição do Bolsonaro? Empurrou mesmo com a barriga para 2027. Isso vai estourar, vai chegar lá, nós não vamos ter... Aí não tem nada a ver com o BNDES. O Tesouro Nacional não terá recursos para cumprir o pagamento dos precatórios em 27. O que vai ter que fazer? Adiar de novo, prorrogar de novo. E aquele credor que demorar, às vezes, 10 anos para receber... Ou até mais, ele vai ficar de novo na fila. Na época, nós falamos aqui mesmo que quem depende de precatório da União vai ficar a ver navio, já que nós estamos em Santos. Né? E olha, eu estou vendo aqui, o Cássio colocou, o Cássio é bem antenado, ele passou várias matérias aqui, e enquanto o Fernando falava, eu prestava atenção, viu, Cássio? Obrigado aí, obrigado inclusive pelas palavras, dizendo o alto nível do programa. A gente procura trazer convidados dessa altura que você está falando, né? Tanto o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, alguns cadernos de economia citam, né, dessa questão que o governo vai ter que rever a meta. Mas nesse ponto, se a gente acrescentar rever metas também, o governo está com uma atenção toda junto ao Banco Central. Tivemos aí um primeiro ponto favorável, mas ontem, Fernando, eu fiquei prestando atenção, eu fiquei observando, e algumas manifestações são importantes. E o Banco Central, ou ele é parceiro, segundo o presidente Lula, ou ele é inimigo, do ponto de vista que o presidente... Aí é a jogada política. Mas quem sempre aparece é o Campos Neto. Isso. Que é o Roberto Campos Neto, que é o presidente. Só que dessa vez, quem apareceu não foi ele. E a frase é a seguinte: é preciso confiança maior para intensificar a redução dos juros, diz diretor do Banco Central. Segundo ele afirma que a inflação de serviços é o ponto de atenção maior da atual política monetária. Quem é o diretor do Banco Central? É o Diogo Guilhem. Ele declarou isso. Se isso se afinar, se conseguir o governo atuar nisso, não é nada impossível, como alguns apontam, que até o final do ano a taxa Selic pode chegar a 11,70, 11,75. Por aí.
É. Você concorda com ele? Eu concordo com ele em parte, porque dificilmente nós vamos ter uma projeção de médio prazo com a queda do núcleo da inflação e com a queda dos serviços. Os serviços são o grande problema hoje, projetando, né? O que eu vejo aí? O Campos Neto, ele falava pelo Banco Central e ele entrou num embate com o presidente Lula entrou com um embate com ele. Ali foi uma questão política do Lula. O Lula, até como um hedge, que a gente fala, uma proteção. Se a economia não der certo, a culpa é do Roberto Campos. O Roberto Campos também, até por uma falta de habilidade política, entrou nessa briga. E radicalizou muito, desnecessariamente, esse debate. E o pior, adiou a queda de juros. Os juros já deveriam ter caído. Primeiro, lá atrás, o Banco Central demorou para aumentar os juros. E agora demorou para diminuir os juros. Aí eu acredito que tenha sido mais birra do próprio Banco Central e também pensamento do Banco Central. Aquele Banco Central que estava até então, eram uns 9, o presidente e os outros diretores, tudo com o mesmo pensamento de mercado financeiro. E até podemos dizer que eles têm uma certa razão, porque o mercado financeiro, no dia seguinte, reagiu negativamente. Houve aquela briga, eu entendo, sim, que demorou muito para diminuir a taxa de juros, e ficou esse embate. Só que agora, o Galípolo e o outro, me falha o nome, aqui, esqueço o nome do outro, foram indicados para o Banco Central. Então, o Galípolo está falando... Não cabe ao presidente do Banco Central discutir com o diretor do Banco Central. Aí, o que ele pôs? Ele pôs um outro diretor do Banco Central, de seu pensamento, para eles debaterem tecnicamente. Tanto o Galípolo como esse que me falhou a memória agora, esse diretor do Banco Central, estão discutindo tecnicamente. Não cabe ao presidente... Não foi esse que deu a declaração, o Diego Garim. Não. É um outro. O outro. Aquino, acho que é Aquino. Acho que é Aquino, não é isso? Os dois vão discutir tecnicamente, não cabe mais ao Roberto... E como é um colegiado, quando você tem uma definição, é por votação. Votação. E aí que foi importante. Na votação, eu vejo um aprendizado, até político, do Roberto Campos. Foi decidido por maioria. Que ia cair os juros iriam cair. A dúvida era 0,25% ou 0,5%. Ficou 4-4. Aí também acho que houve uma influência dos dois que foram indicados pelo presidente Lula, principalmente o Galípolo. Ele trouxe uma visão diferente para o Banco Central e uma visão técnica. Eu acredito que o Roberto Campos tenha ouvido o Galípolo, as ponderações do Galípolo, e, por incrível que pareça, foi o Roberto Campos, voto de Minerva, que decidiu. Foi, exatamente. Por 0,5% e nem 0,25%. E desta vez eu vejo que o Roberto Campos, por uma questão política e também técnica, ele viu que precisava acentuar essa queda de juros. Tanto que na ata do Banco Central, publicada na terça-feira, mostra que vai diminuir pelo menos 3 vezes e 0,5%. Se vai diminuir daqui para frente 0,5%... Esse ano ainda temos 3 reuniões. Temos três. Perfeito. Uma diminuição de 3, cada uma de 0,5%. Então, seria incoerente você mostrar decidir por 0,25%. Houve realmente uma evolução muito grande. Eu acho que o Roberto Campos entendeu... Também, Fernando, não sei se você concorda, claro que é um contexto técnico para essa análise, principalmente. Mas que tem influência política. Tem. Mas outra questão que me parece que deu uma certa preocupação... o Roberto Campos Neto foi muito pressionado, né? Não somente pelo presidente Lula, como pelo Fernando Haddad, mas também pelo empresariado. É livre iniciativa. Isso foi muito forte. Somente aqueles que não pressionaram foram os banqueiros. Eles não pressionaram. E interessante, até estava discutindo isso ontem. Para mim não foi surpresa, mas cabe uma observação.
Imediatamente no dia seguinte, o mercado financeiro, o mercado de capitais reagiram. Exato. As ações caíram, o dólar Sim, subiu sim. e os juros a longo prazo que vinham caindo E subiram. ontem o dólar começou em alta e terminou em baixa. É o momento de especulação. Aí que eu digo, nós vivemos, nós estamos refém do mercado financeiro. Olha, para ser preciso, ontem o dólar começou com 4,94 pela manhã, na terça-feira, e fechou no final do dia com 4,89. Então, é Então, você vê que é especulação. especulação. Agora, tem Especulação. importante, mas me parece que o Roberto Campos, às 9 horas e 40 minutos, vou reiterar aqui, olha, o Cássio que mandou aqui está dizendo parabéns à visão do Fernando e parabéns, exatamente isso, né? Me preocupa muito, né, esta pressão exercida não pelo presidente, não pelo ministro, mas sim pelo que está acontecendo lá no Congresso, que é uma pressão política e não de quem conhece de economia. E a pressão política pode atrapalhar as metas do governo. Por isso, rever metas é importante, mas sem esta pressão. Só um detalhe, é importante isso. Diga. Os políticos que estão sedentos por recursos orçamentários vão tentar aproveitar essa mudança de meta para atender os seus interesses. E não, a mudança de meta é inevitável, mas ela tem que ser técnica, e ela não será técnica. Os políticos vão aproveitar e pedir mais recursos para os seus redutos. Sim. Voltamos àquilo, né? Exato. Eu preciso ajudar o meu reduto, eleger vereadores e eleger prefeitos, porque lá na frente... Formando base para a eleição... De deputado federal. Exato. E as peças são assim. Agora, antes do nosso intervalo, a gente tem mais um intervalo, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou em intervalo e na volta eu faço a pergunta vou deixar a pergunta no ar e o Fernando, na volta do intervalo, a Virginia responde. Me parece que o Roberto Campos Neto, ele pressionado também, ele percebeu o seguinte, é uma figura inteligente, é preparado, como ele foi levado ao banco, né, e estava num outro governo, governo Bolsonaro, ele não quer ficar com uma pecha que foi escolhido, que ele vem de uma bandeira única, que era do antigo governo. Eu acho que ele quer passar como presidente do Banco Central. Ele percebeu isso, percebeu tarde. Não foi, Fernando? Percebeu tarde. O Galípolo deve ter, com certeza, conversou com ele, ponderou tecnicamente, exato. Mas além de ponderar tecnicamente... também é preparado. Olha, deixa eu te falar. Eu vou te dar a visão de quem está entrando agora. Isso, tomando um cafezinho, como nós tomamos aqui. Olha, aqui é técnica, a decisão é técnica, mas vocês estão tendo uma única visão. Parece... política, partidária. Uma visão, é técnica, eu sei que é técnica, mas uma visão muito contaminada por um pensamento ideológico. Exato. Tem que ser assim, uma visão social do mercado. Com certeza, o Galípolo, no cafezinho, conversou com ele, que ele foi importante. E isso mostra a evolução. Nós temos mais duas indicações para o Banco do Central, com certeza. Não serão economistas conservadores, serão economistas mais para uma ala. Eu não digo que eles vão fazer, no Banco Central não pode fazer loucura, mas vamos dizer, serão menos conservadores. Vai ter um embate maior. E esse negócio que sempre me incomodou, o Banco Central unanimemente decidiu, não dá para ser unânime. Não. Se é unânime, alguma coisa está errada ali. Então, você tem que ter esse debate. Eu acredito que nós teremos no futuro, né, 4 com uma visão menos conservadora e 5 com mais conservadora. E tem o da política de relações internacionais ali, que vai ser muito importante, porque precisa ter uma visão geral do que está acontecendo para indicar qual o caminho da inflação e, consequentemente, da taxa de juros. Então, nós vamos ter, no ano que vem, nós vamos ver muitos embates no Banco Central. Eu acho isso aí interessante, desde que respeite a técnica. É uma discussão saudável, né? E a gente precisa ter. Agora, isso é uma coisa de evolução também. Virginia, vamos ao último intervalo, a parte final do programa, às 9h45. Mandando um abraço também ao nosso aqui do Ayrton Moura, né? Ele que está em Itajaí, Santa Catarina, mandando um bom dia e perguntando aí a respeito do assunto dos esportes. Em breve vamos convidar o nosso querido Marcos Muniz, vamos, quem sabe, trazer aí os nossos convidados de ontem.
trabalha nessa área, na área de containers também. É uma área promissora do país e o Brasil precisa atinar-se a isso, né? Precisamos exportar mais e importar menos. E tem, depois do comercial, Diga. também tem um ponto importante que a gente pode falar do Ministério dos Aeroportos e Portos. Talvez tenha uma saída aí que resolva todos os problemas Eu vejo, políticos. Eu vejo um clima um pouco quente, né? Por exemplo, eu vejo muitos comentários de alguns parlamentares pedindo a saída do ministro Márcio França. Nós deveríamos ter a saída que ainda não foi confirmada e não aconteceu. Por exemplo, o secretário nacional de Portos, o Fabrício Perdomenico, ainda não deixou estar lá. Ele que foi chamado para ser o coordenador das operações todas do Porto de Paranaguá, é um conhecedor, mas altamente competente. Então, e eu entendo que ele é um grande nome dentro do Ministério que pode ajudar demais o ministro. Mas o ministro tem sido cobrado, o ministro Márcio França, duas questões, uma de menor importância e outra de gigante importância. Primeiro, vamos lá, uma de gigante importância, a questão do túnel Santos-Guarujá, que está no PAC. Está no PAC. Está no PAC, porém, o ministro não soube dizer. Ele falou, pode ser uma PPP, mas ele não soube dizer de onde virão os recursos. Isso é um fator que diz que, inclusive, chateou o Lula, que o Lula falou, peraí, não fala antes se a gente não decidir. E aí, o que acontece? Quem atravessou na conversa foi o governador do Estado de São Paulo, o Tarcísio. O Tarcísio falou que o governo do Estado de São Paulo tem a receita, tem o caminho para fazer o túnel. E aí eu acrescento, nenhum nem outro, poderia ser os dois juntos. Os dois juntos. Eles ali estão brigando por espaço e eles têm visões diferentes. O Tarcísio pensa numa PPP. O Márcio França é mais para uma concessão. Exato, o governo faz e depois faz futuramente. E o Márcio França, infelizmente, ele entrou num embate, no meu modo de entender, eu gosto muito da habilidade do Márcio França, mas dessa vez ele entrou num embate, no meu modo de entender, desnecessário com o Eduardo Paes. O Eduardo o prefeito do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Em relação à questão do aeroporto do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes pegou pesado. Inclusive, dizem que no almoço ele falou que o Márcio França não conhece nada de portos e aeroportos e se meteu onde não deveria. Talvez aí seja a saída, né? Posso adiantar? Nos bastidores. Faz assim. Vamos ao intervalo e na volta o Fernando fala, porque ele lembrou muito bem. E o Eduardo Paes é ardiloso. E o Eduardo Paes é o seguinte, ele pega o telefone dele. Ô, presidente. Eduardo Paes aqui, seu amigo. E fala com o Lula direto. Fala com o Lula. E ele tem um poder de convencimento tamanho que o Eduardo Paes é aquele político que ele entra em qualquer comunidade do Rio de Janeiro. Ele foi importante para os votos que o Lula conseguiu. Não tenha dúvida. Perdeu, mas conseguiu mais votos do que esperado. Eu me recordo, na eleição, o presidente Bolsonaro preocupado, alguns pontos de votação do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, algumas comunidades que estavam ali sendo trabalhadas para o voto do Bolsonaro, o Eduardo Paes foi lá. Foi lá. E fez o seguinte, vem comigo. E mudou esse sentido. E é um forte candidato a governo do Estado do Rio de Janeiro. Não tenha dúvida. E contando com o apoio de quem? Do Lula. Do presidente Lula. Pois dessa, vou intervalo. Diga, Virginia. Ronaldo Domingos, bom dia a todos. Bom dia, meu querido Ronaldo. Excelente programa. Só Marcos Muniz. Perdão. Marcos Muniz, bom dia. Alterar juros se o governo reduzir as despesas é uma equação que não tem equilíbrio. Com toda a gastança do governo, o rombo da dívida pública. Estamos caminho do abismo. Tá aí um comentário que o Fernando pode fazer depois do intervalo, quando a gente fala a questão da dívida pública que nós temos e dos gastos, como é que o governo vai coordenar. Isso é uma coisa que todo governo tem que fazer. Se não fizer, temos problema. A gente vai a um rápido intervalo às 9h49 e voltamos já, né? E muita gente aqui perguntando, a operação da Polícia Federal é uma operação dirigida, né? Não é uma operação para todo o Brasil em relação a vários assuntos, não. Principalmente que citam a questão da eleição, né, no segundo turno, e por isso lá o Sidney Vasquez foi detido, e não foi no Rio não, viu, gente? Algumas pessoas disseram aqui que foi no Sul, não? Foi em Santa Catarina, em uma operação que investiga bloqueios de rodovias do Nordeste no segundo turno, né? Quem é Silvanei Vasquez, para lembrar, é ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, que deve ser aposentado de forma definitiva, né? Respondendo isso, mas tem uma vantagem, ele é aposentado com salário integral, né? Então não dói tanto assim, não. Vamos ao intervalo e voltamos já, e o Fernando responde a colocação do Marcos Muniz, e também vamos comentar mais em relação a essa questão. O ministro Márcio França está num risco de deixar o ministério?
qual seria o nome para ocupar essa pasta, o assunto do ministro Márcio França era túnel, depois viraram as passagens também, que vários governadores estão dizendo, cadê o milagre? As empresas de voo não querem baixar as passagens, como disse o ministro. E agora, aeroportos. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, deu uma cutucada no ministro Márcio França. Então, na volta, o Fernando tem aí alguns assuntos a responder. E várias pessoas também questionam aqui. Eu vou até deixar para o Fernando falar. Eu já falei no início de semana, na segunda-feira, né? Hoje é quarta, sobre a manifestação do governador de Santa Catarina, a Raquel Pereira aqui, e o Ricardo Mosca, né? Ô, Ricardo, não conheço você, sobre se ele foi mal interpretado, Romeu Zema, ou se ele foi mal intencionado mesmo, né? O Fernando vai responder, eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 3223-8383. 3223-8383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 3223-8383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Enge Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M. Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste.
Já estamos de volta às 9h55, parte final do programa aqui. Eu vou deixar o nosso Fernando Chagas responder algumas questões. Só para a Simone do Guarujá, viu, Simone? Bom dia para você, obrigado pelo carinho. Ela disse que eu comentei aqui a respeito desta queda, né, das vendas em 0,3 do varejo no último trimestre. E é verdade aqui que eu estou citando, né? Mas o detalhe todo que o nosso comércio da Baixada Santista, eu vou passar direitinho aqui, o varejo andando de lado, segundo a economia do país, o mês de junho, o comércio varejista caiu 0,3% no segundo trimestre. E não há uma expectativa de subida, pelo menos nesse começo agora de agosto. Já na Baixada Santista, nós temos domingo, Dia dos Pais, hein? Isso. Não é uma das datas mais fortes. Os pais são renegados pelos filhos, os filhos não querem ser pelos pais. Então, brincadeira, viu, gente? Bom dia, Dia das Mães. Dia das Mães. É a segunda data mais forte depois do Natal. Do Natal. Depois do Natal, Dia das Mães, que merecem muito. Mas... E eu não sei se o Dia dos Namorados não bate no Dia dos Pais. É capaz, viu? É capaz. Você tem bem lembrado, viu, Fernando? Mas, olha, o comércio varejista da Baixada Santista está vivendo uma expectativa forte pelo Dia dos Pais, porém moderada. Embora não seja uma data das mais concorridas, o varejo espera um incremento de 3% nas vendas em relação ao ano passado. Bastante. Então, quer dizer, 3% já é um bom número. Não, né? Bastante. E vale lembrar também que as vendas online hoje estão praticamente quase pau a pau. Isso. 50% das vendas hoje são concluídas via internet. Chagas, para finalizar, primeiro, Romeu Zema, para responder os nossos ouvintes, que vários perguntam. Paulinho aqui, aquele até falou Paulinho, o Paulinho diz assim, sou amigo do Ricardo Mosca, então pode dizer o seguinte, né? Para mim o Zema é uma anta. Aí o outro diz aqui, né? Não, o Zema é mal intencionado, não vou citar o que você citou aqui. Vamos lá. Ele faz um bom governo em Minas Gerais, o Zema. Dentro daquela perspectiva. Expectativa aqui. O que eu vejo, ele cuida muito mais do lado comercial do que o lado social. Sim. O lado social de Minas Gerais está bem aquém das necessidades. Exato. Agora, na questão empresarial, comercial, ele vai bem. Vai bem. Tanto é que ele foi muito bem nos grandes centros e no meio do agronegócio. Parte do que ele falou, ele tem razão quando a gente fala sul-sudeste, mas a gente não pode generalizar e abrir e fazer ali um corte. O que pega nele é justamente isso. Quando ele falou isso, ele falou em relação à reforma tributária. Isso. Só que aí ele botou o pensamento dele. Exato. O pensamento dele é de uma pessoa, vamos dizer, extremamente radical em relação, vamos colocar de forma delicada, né? Em relação à divisão territorial do Brasil. Ele realmente, vamos dizer, ele tem um preconceito, isso tem. Eu entendo. O que ele falou, e se você ler, ele falou em relação à reforma tributária. Ele estendeu o pensamento dele. Aí ele demonstrou o real pensamento dele. O real pensamento dele é que ele tem um preconceito territorial no Brasil. Isso que não é a primeira vez que ele escorrega, não é a primeira vez. Em outras situações, ele mostrou um preconceito ao Norte e Nordeste. E ele esqueceu um detalhe, ele quer ser um nome credenciado futuramente, ele praticamente está minando isso. Está minando, porque para você ganhar uma eleição no Brasil, você precisa do Norte e Nordeste. E quando ele fala que o Sul, como é que ele falou? Sul e Sudeste, que trabalham, tem mais trabalhadores do que beneficiários do Bolsa Família. Proporcionalmente, o Bolsa Família, proporcionalmente, é maior no estado de São Paulo do que em outros. Exatamente. Faltou conhecimento. O São Paulo cresceu, vamos dizer, São Paulo, aqui é a nossa capital, cresceu com o trabalho do nordestino e do pessoal do Norte. A construção civil, a construção civil dependeu muito do trabalhador, até hoje do Norte e do Nordeste. Ele, infelizmente, ele mostra o seu pensamento. Eu entendo o contexto que ele colocou.
até para a defesa da divisão, da repartição da receita tributária, mas ali ele foi preconceituoso, para dizer o mínimo. Não foi o que eu entendo, talvez, ele queira pegar o lado mais radical, o extremo, do Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro, que é uma figura que representa a extrema-direita, não foi reeleito, o primeiro presidente não reeleito, não é ele que, com esse pensamento, que vai ser reeleito. Nós vamos falar num outro programa. Ontem o ex-presidente Bolsonaro esteve em São Paulo, esteve em contato, esteve no almoço participando com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Há uma aliança sendo construída entre ambos, né? Até porque o PT não terá candidato em São Paulo, será um apoio ao Guilherme Boulos, isso já definido, como o Boulos apoiou na campanha a governo do Estado com o Fernando Haddad. O PT, uma parte do PT contrariada, exato, né? Mas uma boa parte contrariada. Né? Acordos devem ser cumpridos. Mas me parece, inclusive, vamos esperar, há uma expectativa do ex-presidente Bolsonaro, junto com o Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, numa combinação. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos. Agora, o Marcos Muniz fez uma colocação para você, até pertinente em relação aos gastos do governo, que tem que ser controlados. Mas agora, eles não... qual é a visão sua em relação a isso? Tanto no outro governo houve desperdício, mas os gastos eram necessários. Tirando os desperdícios, vamos dizer, no outro governo ele investiu mal, e bem mal. Porém, os recursos eram necessários, só que foram investidos de forma incorreta. Não há excesso de gastos. O que há, falta de receita. O 94% do orçamento, 94% do orçamento da União é comprometido com despesas continuadas. O que são despesas continuadas? Obrigatórias e permanentes. O que está faltando é receita para atender toda essa demanda. Se você não fizer, não atender toda essa demanda, vai faltar, ou na saúde, ou na educação, ou na assistência social, ou no turismo, ou no esporte. E isso, uma prova disso, é a falta de investimento no Brasil. As despesas continuadas, que eu digo obrigatórias e permanentes, elas tomam praticamente todo o orçamento. Vai tudo embora. Tudo. Tanto que faltam recursos para investimento. Que é investimento? Sim. Aquilo que nós já falamos. Que aí entrou o papel até do BNDES com o mercadante, do BNDES, mas aí é um recurso do BNDES. Os últimos governos, todos eles, o da Dilma não foi excesso de gasto, foi dinheiro mal aplicado. O Temer colocou mais rigidez nos gastos, mas mesmo assim gastou. O governo Bolsonaro teve recursos orçamentários como nenhum outro presidente teve devido à pandemia na nova República. Eram os gastos necessários, porém, eles foram mal aproveitados. E no governo Lula, não tem como. Na situação em que está o Brasil, para atender toda essa demanda, precisa de recursos. Quanto o déficit... Aí tem que ser realista. Quanto o déficit diminuir e a dívida pública diminuir, aí eu acho o Haddad muito otimista. Eu não vejo perspectiva da dívida pública diminuir, vai até aumentar até 2027. Não tem mágica. Não. Se você fizer o que muita gente pensa, só vai gastar o que arrecada para a dívida pública não aumentar, vai faltar dinheiro para situações básicas. Coisa, né? Não vai ter farmácia popular, não vai ter Bolsa Família, não vai ter... O auxílio leite, o do gás. A nossa demanda é muito... Não dá para fechar. Por isso eu digo, o Haddad teve que ser otimista? Teve, para passar. Mas esse otimismo dele tem que ser moderado. Como o nosso ouvinte falou, já em 2024... a meta não vai ser cumprida. Não vai. Eu vejo que nós teremos déficit, sim. Até o fim do governo Lula. E ele fala de um IVA de 25,5 a 27. Está vendo como nós estamos precisando? Agora, exato. Aí, até, Muniz, não é só questão do gasto, a questão das exceções. 25%, se fechar a conta,
25% ali. Que eu acho que não fecha. Se fechar a conta, é eu em acho que cima, não fecha. em cima, Ah. em cima. Vai precisar de 27%, mas 27% não é para atender essa demanda que nós estamos falando, Sim. de despesas que são necessárias Sim. e que excedem o orçamento, Exato. mas por causa das exceções. E que são muitas. São muitas. Nós estamos criando muitas exceções. Exatamente. E com essas exceções... Atenção que o governo tem que estar com Agora, essas aumentou a exceções. alíquota de 27%, o que vai ter? Inadimplência. Exato. Exatamente. Eu ia te perguntar isso, você já respondeu. Lá na ponta você vai ter inadimplência, e que E- não vai ser pequena. Que não vai ser pequena. O orçamento vai continuar. E isso gera uma bola de neve. Gera uma bola de neve. Então, não adianta dizer que isso, aquilo. Até 2027, a dívida pública brasileira vai subir. Não tem como controlar. Não tem como. Falar diferente disso é você cortar alguma coisa. É. Já não tem dinheiro para investimento. Sim. Aí não vai ter dinheiro para as questões básicas, saúde, educação e assistência social, sendo que, quando eu falei de turismo, já tem Sim, corte, sim, sim. esporte já tem Sim. corte. A própria saúde. A própria A própria saúde teve uma redução em alguns pontos. Alguns pontos. A gente tem que ficar muito atento. Eu quero agradecer mais, Fernando. Foi muito bom, né? Vários elogios aqui. Manda um abraço para o Roberto Monteiro, da Ponta da Praia, né? Grande Roberto Monteiro, sempre me manda mensagens maravilhosas. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Parabeniza e diz assim: temos que ter uma preocupação generalizada mesmo. O governo vai enfrentar situações difíceis, mas preste atenção. Você deu na abertura do programa que a intenção dos nossos queridos deputados, os nossos parlamentares, é aumentar o fundo parlamentar e não pensar na arrecadação do governo para prioridades. A palavra que deve ser usada são as prioridades. Roberto, você tem razão, aí na Ponta da Praia. Diga, Só um Fernando. parênteses, está vendo como a prioridade é diferente? Exato. A prioridade do político é se reeleger. Exato. Para se reeleger, ele precisa do fundo eleitoral, para fazer vereadores e prefeitos. E a do Para ele- governo não pode ser essa, né? A do governo não pode. Só que o Lula, ou qualquer que outro ele vira presidente- refém. Vira refém. Vira refém. Vira refém. Então, nós estamos numa situação... Vamos acompanhar aqui a observância até do Marcos Muniz, mas de muitos ouvintes. Agradecer a Patrícia pelo elogio também. Ela perguntou, viu, Virginia, se dentro dessa programação, olha a coincidência aqui também, né? Se nós temos aí a música dentro da nossa playlist do Phil Collins, daquele, do famoso filme, né, que o Phil Collins letrou, fez a música, é o Rei Leão, né? Do Rei Leão. Acho que tem, não tem? Olha aí, então, coincidentemente, você vai ouvir aí a música do Phil Collins. Fernando, ótima quarta-feira, obrigado. Até a próxima. Vá pela sombra, vá pela sombra, literalmente, né? Hoje não temos aquele sol, mas o tempo está quente em todos os sentidos. E só para encerrar, né? Até foi bom o Muniz tocar nisso. Os governos federal, estaduais e municipais viveram um momento de grande arrecadação nesses 2 últimos anos, o pós-pandemia. Hoje, a tendência é diminuir a arrecadação. E o primeiro sintoma dessa diminuição de arrecadação, que vai principalmente pegar municípios que dependem de repasses do governo federal e do governo estadual, vão passar maus momentos. Já vou dar um exemplo. Infelizmente, a Prefeitura de São Vicente teve que decretar emergência financeira. Quando se decreta a emergência financeira... Mas como é que faz isso e aumenta o número de secretarias e coloca uma série de pessoas para trabalhar? Aí vamos de novo, né? As questões políticas. Tem 27 secretarias no município que não tem arrecadação. E que não tem arrecadação. E que está acomodando gente aí de tudo Isso. quanto é lugar, tudo quanto é partido, pensando e visando, talvez, me pareça, a reeleição. A reeleição. Né? O que é um perigo, né? Que é perigo. Você inviabiliza... Vamos dizer, naturalmente, todos os municípios vão perder a arrecadação neste e no próximo ano. Quando eu digo perder a arrecadação, não vai aumentar como aumentou nos anos anteriores. Sim. Município que depende de repasse, são 75%, já vão passar por dificuldade, porque criaram despesas, e despesas até necessárias, só que você não vai ter arrecadação para isso. Aí, por uma questão política, você tem que compor, e quando você compor, você agrava a situação. Aí é obrigado a decretar, que eu tenho muitas dúvidas sobre a constitucionalidade desses decretos, são em vários municípios, aqui na Baixada São Vicente, decretos de emergência financeira. Quando chegar nesse ponto, aí obrigatoriamente
você tem que cortar gastos. E aí depois, lá na frente, o Tribunal de Contas do Estado vai rejeitar por vários problemas. Como última notícia, lamentar, né? A juíza aceitou ontem a denúncia contra o ator e diretor, ex-ator da Globo, né, e humorista Márcio Smelling. Ele virou réu agora em 3 casos de aquela história de assédio sexual, assédio contra atrizes, nos bastidores, então vai responder junto à Justiça. Fernando, um abraço. Um abraço, obrigado. até a próxima. Espero ter respondido tudo. Não, eu acho que sendo possível, a gente não consegue fazer isso. A gente aqui não consegue responder a todos, mas obrigado pelo carinho, né? E por todos. Virgínia, vamos embora? Continuem com a Rádio Star News Santos em 24 horas com muita música. Tem uma playlist nova rodando aí com 11 horas de música, né, Virgínia? Isso. 11 horas de música, com muita música de qualidade. E mande aí, sugira pelo nosso canal de informações. Oferecimento em Muniz Logística Soluções de Comércio Exterior, Forte Vistories Automotivas, Enge Plus, consultora incorporadora, Enge Life, consultora incorporadora, ambas a qualidade faz a diferença. Mecânica Eliomara, 50 anos cuidando do seu carro. Ronaldo Hammer, martelinho de ouro. E também Tintas e Tintas, vai pintar. Tintas e Tintas, lógico, quem mais entende tintas. E para fechar, M. Rocha Contabilidade, desde 2001, cuidando de tudo que você precisa na parte contábil da sua empresa. Tchau. Tchau, tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.